Então eu vou ler uma mensagem para a gente começar a nossa oração, vibração para todos aqueles que precisam, para vocês, para a gente, para aqueles que estão hospitalizados, para as pessoas que estão de angústia, de aflição, dentro de casa já não aguenta mais ficar, enfim, aqueles que estão também com aflição, com seus problemas financeiros. E todo mundo está com problema, todos nós estamos com problemas, né? Então vamos lá, vamos ver o que Jesus, o que a reflexão de Jesus quer nos dizer hoje à noite. O que ele nos convida a refletir. Súplica para perseverar na prática do bem. Pai que és amor, luz e glória, fazei-nos entrever a paz que reina em mundos mais felizes, para termos mais força em busca do teu amor, com a prática do bem em cada dia de nossas vidas. Dai-nos força para termos sempre ânimo de socorrer os necessitados e termos o coração aberto ao perdão a quem nos fere. Mas, acima de tudo, ó Pai, fortalece-nos no amor e na compreensão, para não ferirmos os nossos semelhantes, e que sejamos sempre um instrumento do Teu Evangelho, de amor onde quer que estivermos e em qualquer circunstância. Auxilia-nos a prosseguir, crescendo em amor e em paz, hoje e sempre, que assim seja. Então Ele nos convida a ter bom ânimo sempre, que o ânimo nunca nos falte, nem alegria no nosso coração, para a gente poder socorrer aqueles que estão com mais dificuldade do que nós, não é? Já que a gente milita no Evangelho, na doutrina espírita, que possamos todos os dias acordar com aquele ânimo, com aquele vigor, para que assim aqueles que estão com a cabecinha mais baixa, que estão tristes, que estão desanimados, que a gente possa dar a boa palavra, que a gente possa dar um abraço, a mão e o aconchego sempre. Quero aqui agradecer também de público, porque nem sempre vejo e não tenho os contatos dela, Dinha, pelo livro que você me presenteou e eu tô lendo e eu tô amando o livro. Tá bom? E depois eu acho que eu vou fazer uma palestra desse livro semana que vem, acho que eu vou comentar ele aqui com todo mundo. Maravilhoso, muito obrigada. Deus te abençoe e sempre te ilumine seu coração. Então vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus a oportunidade sempre de ajudar, de estender a mão àqueles que mais precisam, de podermos acordar com saúde, de termos algo para fazer de bom, seja no trabalho, seja na família, seja até orando, estamos também fazendo o bem. Que a luz de Jesus abençoe os nossos lares nesse instante, nos dando o refrigério, a paz, o carinho, a ternura, a saúde física e a saúde mental, o equilíbrio, para que assim a gente possa passar pelas atribulações, pelas pedrinhas do caminho, com mais leveza, com mais firmeza, com mais fé. E assim, Senhor, envolve a todos nós, o nosso planeta em luz e em paz. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Graças te dou, Senhor, sempre. Amém. E assim eu vou passar um pouquinho a palavra para Adê. Hoje ele disse que eu queria que eu falasse, mas como eu não peguei assim
A gente combinou que seria ele e ele vai falar um pouquinho com vocês, tá bom? Eu vou deixar para semana que vem, que eu tô lendo um livro. E após eu ler esse livro, aí eu vou comentar sobre ele com vocês. E eu achei maravilhoso, vou compartilhar com todos. Bom, boa noite mais uma vez. Nós vamos, assim, dialogar hoje sobre o Evangelho como um todo, certo? O significado do que está aqui, o conteúdo desse livro maravilhoso que representa para nós tudo que nós precisamos saber em termos morais e éticos para termos uma vida mais saudável, uma vida mais reta, uma conduta que nos leve a menos sofrimento. Desde tempos imemoriais, bem antigos, nós tivemos enviados por Jesus diversos seres que vieram trazer esse lenitivo aqui. Só que ele tinha que falar para a linguagem da época e segundo até onde o entendimento das pessoas poderiam compreender aquelas palavras. À medida que foi se descobrindo novas medidas entre os seres na sociedade e com relação ao divino, é que foi acrescentado, não retirado, acrescentado a cada palavra desses seres que vieram, dizendo com mais clareza e com mais amplitude as primeiras palavras que Jesus, vamos dizer assim, permitiu que fosse dita a cada momento, a cada época, até chegar no advento da codificação da doutrina espírita com Allan Kardec, 1857, que é o advento do Livro dos Espíritos, e em seguida vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está toda a codificação moral daquilo que nós precisamos para ter uma vida, não vou dizer sem sofrimento, não posso dizer sem dores, sem angústias, etc. Mas que a esperança, no sentido de perseverar no bem, está tudo aqui, contido aqui. Por quê? Porque nós ainda somos seres bastante imperfeitos, ainda estamos necessitados dessas dores, desses sofrimentos, que traduzindo para uma linguagem bem popular, seriam as pedrinhas que nós temos que tirar do nosso caminho. Por isso a dor. Mas se, e somente se, nos espelharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu digo segundo o Espiritismo porque ele é explicado, cada parábola, cada palavra de Jesus é acompanhado de uma explicação bem simples e lógica, bem lógica, e isso facilita a compreensão do porquê aquela palavra, porque na Bíblia também está escrito, principalmente no Novo Testamento, nós temos lá todas as explicações que nós precisamos, porque é o período pós-Jesus, mas tem um detalhe, lá está escrito de uma maneira onde o homem escreveu, tá certo? Cada apóstolo lá fez o seu livro, a Bíblia é composta de 12 livros, e foi escrito e é válido o que está escrito lá, mas eu preciso interpretar. Ao passo que aqui, na codificação, já está totalmente explicada, está
assim, de uma maneira em que eu consigo entender o significado de cada sentença que Jesus proferiu. Sendo que, e aqui entra um dado bastante interessante, que sempre os espíritos, os mentores da Casa de Caridade Coração de Maria estão sempre nos advertindo com relação a isso, é que uma explicação dada a 20 pessoas que estejam na plateia ouvindo serão provavelmente 20 recepção da explicação de uma maneira diferente segundo a maturidade espiritual de cada um. Ou seja, não vai fugir a verdade daquela explicação, daquela sentença, daquele contexto que está no livro. Porém, cada um de nós vai perceber e vai analisar segundo a minha maturidade espiritual, que é o que nós chamamos de nossa consciência. Eu só posso assimilar algo segundo aquilo que a minha capacidade mental permite. Então, o que é que eu tenho que fazer para aumentar essa capacidade e ampliar a recepção desta informação na sua plenitude? É estudar, é meditar, é buscar colocar cada dia da minha vida algo a mais naquela mesma sentença para que eu amplie esta verdade para mim. Como nós somos assim grandes leitores, né? Adoramos ler, a gente é voraz em ler. Aliás, você falou em Dinha, não foi? Que ela deu o livro. Eu já li o livro, viu, Dinha? Antes dela. Eu li o livro no domingo mesmo. Maravilhoso, espetacular o livro, muito bom. Depois nós vamos falar sobre ele um dia, vai ser interessante para as pessoas, vale a pena. Ainda mais em se tratando de Joana de Ângeles, né? Então a gente não pode deixar de elogiar e de falar para que outras pessoas também leiam, porque aquilo que é bom a gente tem que dividir, né, com as pessoas. Eu creio que assim é que nós até estamos neste momento, quando falamos sobre algo que nós gostamos e queremos que outros também participem, estamos sendo espargindo o desejo, a vontade, ou trazendo a curiosidade a outras pessoas de também participar dessa leitura, desse conhecimento. Isso é muito importante. Eu estava lá. Então, voltando aqui ao livro, cada vez que eu amplio o meu conhecimento neste livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, e isso é aprofundado no meu entendimento, na construção da minha verdade, significa que eu automaticamente vou mudar a minha percepção de vida, percepção de mundo. Que mundo? Aqui entra um detalhe interessante que muitas vezes as pessoas não levam em conta. Nós não vivemos num mundo só. Nós vivemos em dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Para que eu diga que estamos vivendo em um mundo, vivendo no mundo, nós não estamos vivendo só no mundo da matéria. Então, o que Jesus nos disse totalmente foi para o sentido espiritual. Mas ele nunca deixou de colocar que precisamos passar pela matéria para compreender melhor este mundo espiritual. Então, razão pela qual estamos no mundo material, porém, vivenciamos, e um dia plenamente, não hoje, mas um dia plenamente, o mundo espiritual. Sem esta compreensão, não seremos completos. Não teremos condições mínimas de dizer assim, sou feliz. Vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que estão hoje, mesmo hoje com Covid-19, com tudo que tem aí na vida, de dificuldades, de problemas, de tristezas por perdas, segundo alguns, de entes queridos, etc. Mas se estivermos centrados
centrados nesta condição de ser, espírito, nós vamos entender, segundo o que está na codificação, aquela necessidade de existir algo parecido, ou o que é hoje, o Covid-19, para trazer de novo uma reflexão profunda da sociedade, aqui eu falo planeta, para que haja uma mudança no rumo que nós estávamos caminhando. Simples. Será como está hoje, para nós entendermos bem, como está hoje a atmosfera do planeta? Será que ela está tão suja quanto antes do início desta pandemia? As partículas que ficam no ar são as mesmas, estão na mesma densidade de quando, vamos dizer, lá para dezembro, janeiro, porque nessa época já existia a Covid, o Covid-19 já existia, e o planeta estava aceleradíssimo, né? Todo mundo para lá e para cá, não sei o quê, e só se falava em poluição. Hoje você, por exemplo, em alguns estados brasileiros que as pessoas nem viam as estrelas à noite, hoje vê. E não precisou ninguém fazer nada, não precisou criar nada diferente para que limpasse essa atmosfera. O mar, por incrível que pareça, em menos de 3 meses, que ainda vai fazer, já está bem mais limpo do que era. Já começou a regenerar, inclusive, e isso vamos ver logo logo, muitas pessoas vão noticiar isso talvez, peixes que pareciam que haviam sido desaparecidos do planeta vão ressurgir, porque tinha ainda, claro, um nicho, vamos dizer, um local, alguns locais onde existiam aqueles peixes, mas lá quietinho no seu canto, porque não dava nem para ficar circulando, de tanta sujeira. O que era que diziam há um mês atrás, me lembro de ver propaganda na TV em que dizia que em pouquíssimo tempo nós estaríamos com muito mais lixo, plástico, etc., no mar do que peixe. Tem até uma propaganda de um mergulhador no mar e ele, ao redor dele, só lixo, peixe nenhum. Assim era o que se imaginava. Hoje está muito diferente, só menos de 3 meses praticamente. É muita mudança. Mas a mudança mais importante não está só no planeta, está aqui dentro. Qual é a mudança que está sendo feita nos indivíduos, segundo o Evangelho de Jesus? Essa é a grande questão. Enquanto nós não compreendermos o significado de um vírus como esse, que nos trouxe a obrigatoriedade de estarmos mais quietos, mais próximos, eu falo em termos de família, né? Qual é a finalidade? Se assim imaginarmos que ele tem uma subjetividade na sua ação. Qual é o seu princípio com relação a isso? O seu, que eu digo, o seu mesmo que está me ouvindo. Qual é? Como é que está a sua maneira de ser hoje? É diferente do que era, por exemplo, em novembro, outubro do ano passado? Ou continua a mesma? Porque um dos objetivos é fazer com que nós reflitamos sobre o ser que somos. Esse é um dos motivos de estarmos presos dentro de casa ou reduzidos do nosso ir e vir. Mas muitos de nós ainda não compreendeu isso. É possível que, ao término dessa pandemia, que ainda deve durar mais um pouquinho, né, por culpa nossa, inclusive, creio eu que se nós tivéssemos todos orando, todos tivéssemos fazendo um evangelho que fosse dia sim, dia não vou nem botar todo dia, porque senão tem gente que diz que é muito cansativo ficar fazendo evangelho todo dia. Dia sim, dia não, se nós tivéssemos isso, orando pelo menos à noite, como sempre falo, isso já vem desde Santo Agostinho, não é de agora, isso é antigo,
que a gente faça as nossas reflexões à noite, antes de dormir, antes das orações, e ao acordar, a mesma coisa, para que eu perceba o que eu preciso mudar e esta mudança eu coloque em ação. É isso que faz a mudança, é isso que me torna mais forte, é isso que me traz mais capacitação para que eu vibre melhor. Uma vez vibrando melhor, e melhor aqui significa mais alto, eu sutilizo. Sutilizou, muita coisa deixa de existir. Eu digo muita coisa no sentido inferior, já que estou num planeta ainda bastante inferior, de provas e expiações. Então, eu vou ficar acima disso. Não é que eu estou livre, não é que eu sou melhor que ninguém, não é que eu vou acabar com todos os problemas da minha vida, não. Mas eu vou ter uma incidência de problemas menor. E o problema, quando chegar para mim, eu não vou vê-lo da forma que hoje vejo ou que via algum tempo atrás. Vou ter calma, paciência e vou tentar resolver. Em outras circunstâncias, por problemas muito menores do que estamos passando hoje, quantas pessoas se suicidaram? Não sei, talvez. Vamos lá para 1992. Alguém lembra do sequestro da poupança? Em que todo mundo tinha dinheiro pra caramba, as empresas, tudo. E foi totalmente sequestrado o dinheiro. Você só tinha 50 mil cruzeiros, ou 1000 cruzados, ou reais, não importa. 50 só. Todo o seu dinheiro foi sequestrado. Depois você recebeu todo ele ao longo dos anos. Foi recebido esse dinheiro com correção e tudo. Mas naquele momento eu tinha lá, vamos dizer, R$1 milhão. Eu fiquei com 50. Teve muita gente que se suicidou por causa disso. Porque ele achou que ele não ia receber aquele dinheiro de volta. Foi um sequestro do governo e que eu ia ficar sem dinheiro. E muita gente não suportou e se suicidou. Por uma coisa bem menor, dinheiro. Imagine um problema como esse que estamos hoje. Só para a gente pensar um pouquinho melhor, ninguém resolve fazer nada, não faz evangelho, não se transforma, não muda, não faz nada, porque não quer se adequar ao que está aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que não é só o Evangelho, a Bíblia, enfim, qualquer livro que me leve à sutilização do ser. Não importa. E às vezes até um analfabeto que não sabe nem ler e escrever, talvez ele esteja muito mais próximo da divindade do que um que tem saber, que lê muito bem, que tem títulos que tem. Porque isso é uma questão moral. Então, quando isso ocorre e eu não sigo, eu não quero, eu estou falando em termos de sociedade, planeta. Já imaginou se ao terminar tudo isso, daqui a algum tempo, e a divindade disser assim, bom, precisamos ainda corrigir esse povo, tem que ter um puxão de orelha de novo. Como será? Já pensaram nisso? Aquela criança rebelde que você tem em casa, que não gosta de comer, não quer comer. Não gosto de banana cozida, não suporto um cuscuz, não quero saber de outra coisa que não seja McDonald's, etc. Só bobagem, batatinha frita, etc. E você quer trazer ele para o natural, que é saudável, né? Aí você não é dar um castigo, mas você direciona ele para uma outra alimentação e ele não quer. E você diz, ou come isto ou fica com fome. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, mas era assim no meu tempo. Fazia o prato e dizia, tá aqui, ou come ou então fica com fome. Não quero comer, ótimo. Abria o fogão, colocava lá no forno o prato e dizia, tá aqui sua comida. Quando você quiser, você vai lá, pega e come. Hoje, dizem, que eu não concordo, dizem que se não fizer isso, você cria um problema para o seu filho, para sua filha, que eu acho um absurdo. Mas imagine
você querer colocar na cabeça do seu filho rebelde, ou do adolescente, ou quem quer que seja, ou até do adulto, que está cheio de adulto com 35, 40 anos, que parece um adolescente de 15. E no final, com este ensino que está aqui, ele mudaria toda a sua trajetória de vida, mas ele não quer ler isso aqui. Ele diz que não precisa, não é necessário ler nada. E eu não gosto de ler, por favor. Hoje, graças a Deus, tem os e-book, né, que você pode ouvir. Vai cair, meu bichinho. Como? Vai cair? Tem os audiobooks, etc., que você pode muito bem compreender, ler e não precisa estar lendo, você ouve. Mas isso hoje, né? E muito só pelo fato de falar a palavra Jesus, Maria, José, espíritos superiores, etc., não querem saber disso. Isso é coisa de carola, coisa de igreja, não suportam, porque não foram acostumados desde cedo a fazer isso. Como é que eu posso colocar um código moral em alguém que não foi trabalhado desde cedo para compreender isto? Não precisa trabalhar no sentido igrejístico. Porque você tem que fazer sinal da cruz, você tem que fazer isso, esqueça tudo isso, não faça nada disso, mas pelo menos coloque o código ético e moral nele. Isso é perfeitamente possível, porque em 343 a.C., Sócrates e Platão já trouxeram isso intuitivamente, né? Que já veio recebido. Eles têm toda a introdução aqui no livro O Evangelho, a introdução é com eles. E eles disseram com todas as letras, tudo que está no Espiritismo, em outras palavras, como se fosse uma filosofia de vida. Eu não quero trabalhar como religião, não tem problema, não é obrigado. Vamos trabalhar com a visão de filosofia. Porque filosofia me leva a questionamentos. Me traz o sentido de progredir, porque quanto mais eu questiono, é porque eu quero aprender. É porque eu descubro sentido na vida em diversas orientações, as quais vivo no dia a dia, que me esclarece muita coisa e que faz com que eu pense diferente a partir dali. É uma hombridade, eu acho, uma pessoa pensar de uma forma, alguém chegar e dizer assim, lê este livro, e você lê o livro e a partir dali pensar diferente. Não precisa ser espiritismo, pode ser evangélico, pode ser um messiânico, pode ser o que for, não importa, mas que eu tenha a hombridade de dizer que encontrei ali aquilo que vai me mover na vida a partir de então. E que isto seja verdadeiro, que isso seja o meu caminho que eu escolhi para ser uma pessoa de bem, para traduzir na minha vida alegria, felicidade, esperança. Isso que importa. Ninguém está dizendo que só espiritismo liberta. Eu disse apenas no início, e repito, que aqui, além de ter as orientações, tem as explicações, com bem claro. É uma clareza enorme aqui. Portanto, que nós façamos da nossa vida aquilo que realmente queremos, mas que este querer, pelo menos, seja no sentido do meu crescimento enquanto ser que sou. Se não me vejo espírito ainda, que eu me veja como um ser encarnado, mas que eu preciso ser melhor, eu preciso me desenvolver, eu preciso ampliar a minha visão de mundo. E como eu posso fazer isso? Sem leitura, sem estudo, sem questionamento. Ainda mais essa amplitude toda, que se assim for permitido a mim, que ela seja dentro da honradez, da moral e da ética que está aqui, que são as palavras do nosso queridíssimo Mestre Jesus,
Lembrem de uma coisa e fique gravado, se já não está, fique gravado para sempre na mente de vocês. Sem Jesus, nós somos como um barco com o motor quebrado dentro de uma tempestade no mar. Estamos à deriva. Não vamos a lugar algum. Vamos aonde o sabor das ondas, dos ventos nos levar. E podemos ir para lugares bem ruins. Se já estava ruim, pode ficar muito pior. Porque a única coisa que nós podemos pensar sobre isso é que ele disse e provou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só chegará ao Pai por mim. Ele disse o que, gente, numa sentença dessa? Se instruam, leiam. Foi isso que ele pediu. Amai-vos e instruir-vos. Foi isso que ele disse. Por quê? Porque assim chegaremos ao Pai. É o que todo mundo deseja. Quem não quer estar junto de Deus ou próximo a Ele? Todos nós. Porque acabou o problema. Não temos mais dor, não temos sofrimento, só alegria. Como ele disse, a felicidade não é deste mundo. Né? Mais uma sentença dele. A felicidade não é desse mundo. Então estamos em busca de... Eu estou falando felicidade plena, porque temos momentos de felicidades, né? Como eu já disse tantas vezes, nascimento de um filho é uma felicidade enorme para todos. Você ter uma harmonia, estar num trabalho e de repente você ser promovido, você passa a ganhar mais, você vai ter mais responsabilidade. Isso lhe coloca num patamar de equilíbrio, de avanço na vida maravilhoso. É uma alegria? São muitas coisas, mas é passageiro. Tudo isso passa muito rápido. Agora, uma alegria constante que nunca termina, não é desse mundo, não. Nunca foi, porque é um mundo ainda de provas e expiações, não é concernente com esse tipo de alegria contínua, tá certo? O que ele permite, o que este mundo permite de provas e expiações é que nós, através das leis fundamentais da moral, que nós tenhamos equilíbrio. Isso sim, podemos ter pleno equilíbrio. E que nada pode nos abalar, vamos dizer assim, que me exija o máximo que for, mas eu continuo firme, sem me exasperar, sem fazer, vamos dizer assim, momentos em que eu fique melancólico, triste, depressivos ou coisa parecida. Eu posso não me permitir isso, se eu quiser. Basta que eu tenha equilíbrio. Eu vou contar uma coisinha para vocês aqui. Minha, é particular, da minha vida. Só para vocês entenderem isso melhor. Na Casa de Caridade Coração de Maria, nós já tivemos diversas vezes, pessoas que chegam com câncer, em níveis já bastante adiantados, outros não, outros com doenças imunes, com problemas sérios, etc. Mas assim, totalmente, eu não vou dizer perdidos, mas pessoas que não sabem o que fazer e buscam a casa com esse objetivo. Maravilha, eu acho que a casa está lá para isso. Ela tem esta finalidade de ajudar, de lhe orientar, de acolher para poder lhe dar a condição de sair daquela situação. O que foi que a casa fez? A casa não lhe curou, não. A casa fez com que você ficasse forte o suficiente para que você transpusesse aquele problema, que é a pedrinha que estava no seu caminho, junto com a medicina da terra e a medicina espiritual. Foi isso que ela fez. Voltando ao que eu estava dizendo, em 91, eu ainda jovem, né? Forte, trabalhando bastante, e um belo dia eu levanto de manhã e digo, vou ao médico. Assim, eu nunca fui médico assim, não. Eu nunca fui de ficar doente toda hora, depois da asma que tive. E aí, fui no médico.
Chego lá, para resumir, foi feita uma biópsia depois de uma cirurgia local e foi dado como câncer em 2º grau, Clark 2, melanoma Clark 2. É um câncer que mata muito rápido, em 6 meses a pessoa pode morrer. Ainda mais que era nessa posição aqui, próximo da minha orelha aqui, onde tem muitos gânglios, etc. E vocês podem não acreditar, mas eu fiquei como eu estou aqui, calmo, tranquilo, sem nenhuma perturbação. Nunca tive medo de morrer, nunca. E a médica que me atendeu, a oncologista que me atendeu, ela me disse que eu tinha pouco tempo de vida e que eu tinha que fazer uma cirurgia em 48 horas. Poxa, você com um resultado na mão de que você está com um câncer que ele lhe mata rápido, né? E você, jovem ainda, eu estava na faixa dos 37 anos mais ou menos, não me lembro agora. E faz tanto tempo isso que eu não quero nem me lembrar de data. E aí ela conversou comigo, explicou tudo, mas assim, tá aqui o nome de 2 médicos que você vai fazer a consulta com eles para já fazer logo em 48 horas. Tem que fazer essa cirurgia para retirar todo o câncer que tinha aqui, supostamente tinha, e que não deixe de fazer, porque senão você vai ter sérios problemas, você pode morrer. Assim ela disse para mim. Ela sentada aí na mesa, eu aqui, né, como paciente, olhando para ela e comecei a rir. Aí eu falei assim: doutora, tem certeza do que a senhora está dizendo? Ela disse: tenho, é assim mesmo, você só tem pouco tempo, corra para você não ter um desenlace desagradável desse evento. Eu digo: tá certo, não se preocupe não, que eu vou vencer tudo isso com tranquilidade. Sabe por quê? A senhora não me perguntou até agora qual é o meu tipo sanguíneo, quanto tempo é a minha coagulação. Aí fiz umas 10 perguntas para ela. Em 48 horas a senhora não vai saber tudo o que precisa, porque se eu tiver metástase, vai tirar aqui, mas vai ter em outro canto. Como é que fica isso? Vai fazer outra cirurgia depois? Tá me parecendo comércio isso, não? E aí comecei a levar por esse caminho, terminei tudo, peguei o papel, a receita que ela havia me dado, e fiz assim, na frente dela. Coloquei sobre a mesa e falei para ela: a consulta tá paga, viu? Antes de entrar eu já paguei, foi R$250 que a senhora me cobrou. Agora nem meu cachorro, que eu tenho, e eu amo meu cachorro, eu traria aqui para a senhora cuidar. Porque a senhora não serve nem para ser veterinária de quem tem consciência das coisas. Muito obrigado, fique com Deus, e fui embora. Minha irmã estava comigo, tremia de medo, fumava e chega a mão ficava assim: você é louco, como você faz uma coisa dessa com a médica? Eu digo: rapaz, isso não é médico, isso tem um outro sentido, porque um médico jamais vai fazer isso com alguém. E só para a gente lembrar, quem é o médico que está aqui? Um ser chamado Jesus, não? O médico dos médicos, tá certo? E ele, em momento algum, ele tirou a esperança de alguém aqui. Nunca, jamais você leu em lugar nenhum que Jesus disse: lamento, mas você chegou ao seu fim. Eu nunca li isso. E eu já li mais de 6.000 livros até hoje. Então isso daqui não tem valor em sentido monetário, em sentido nenhum. Este livro aqui não tem como dar valor a isso aqui, porque aqui vale tudo que nós precisamos para sermos melhores e fortes, porque aqui está a essência do saber com relação a nos tornarmos tranquilos, coerentes com a vida, não com a vida material, com a vida espiritual. Mas quando eu entendo isso e trabalho e busco e consigo um equilíbrio, não que eu seja equilibrado o suficiente, mas que eu tenha já um equilíbrio, isso repercute na minha vida material.
que é a vida da matéria que hoje vivo, que é o corpo, a mesa, a cadeira, o trabalho, o carro, enfim, tudo. O dinheiro que preciso para me manter, etc. Mas essa tranquilidade só chega quando este ensinamento que está neste livro estiver aqui dentro de verdade e não me abale por qualquer coisa. É assim que tem que ser. E isto eu estou contando a minha experiência. Eu tinha 37 anos, se eu não me engano. Já lá se vão, quanto? 30 anos. 30 anos. Então, estou aqui conversando com vocês. Ela disse que eu durava 48 horas, que eu tinha que fazer a cirurgia. Então, eu ia morrer se não cuidasse em 2 meses, 3, não sei nem que ideia ela fazia disso. Não é assim. Não é um Covid que vai nos levar à toa ou por qualquer motivo. Eu tenho que ter todo o cuidado, tudo que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Mas não tenho que ter medo. Porque se eu tiver que morrer de Covid, dentro de casa eu vou pegar. Não tem jeito, porque o que é determinado por Deus, você não pode fugir. Não está escrito aqui que uma folha não cai se Ele não permitir? Então, se tiver que ser, chegou o tempo de ir, pode esquecer, a malinha já está pronta. Mesmo que você não tenha feito, mas ela já está pronta para você ir. Mas admitir isso com tranquilidade, precisa entender que eu não sou matéria, que eu sou espírito. E como espírito não morro, portanto eu só vou levar a malinha. O que é que está dentro da malinha? Tudo de bondade, tudo de bem, de amor, de caridade que fiz. Desse tamanho que fiz até agora. Mas está lá na mala. O restante não tem valor. Foi só para eu chegar até aqui. Compreende? Então isso muda a minha visão de vida, de mundo, de amizade, de sociedade, de tudo. Por isso que é chato, à medida que você desenvolve esse pensamento e essa forma de ver o mundo ao longo de 30 e tantos anos, e você conversar às vezes com pessoas que dizem assim, puxa vida, eu estou com uma dor no joelho. E isso me incomoda muito. Muito. Sim, incomoda. E você faz o que para tirar essa dor do joelho? Qual é o sentido? É só passar uma pomada? A pomada só mudou a parte física. E aqui dentro? E aqui? Mudou o quê? A dor é um remédio. Está escrito no Evangelho. A dor é um remédio. Que remédio? Para tirar a dor? Não. Para mudar você. Você se transformando, a dor deixa de existir. Nunca se esqueça de que a dor começa no problema do espiritual para o material. Vem de lá para cá. A não ser que seja um corte, quebrar uma perna, não estou me referindo a isso. A dor normal da vida, ela vem assim, sempre. O que é isso? As minhas atitudes, meus pensamentos, minha maneira de ser que não está condizente com aquela condição de ser. E aí eu crio doenças psicossomáticas que aos poucos vão se materializando no corpo físico. Compreende? Só isso. Então, se eu mantiver equilíbrio, se eu tiver tudo direitinho, se eu fizer tudo corretamente, dentro da minha condição, como eu disse no início da nossa conversa, 20 pessoas não vão entender todos a mesma coisa, mas cada um vai entender segundo a sua condição. Mas se eu entender e eu me modificar segundo esta condição, eu fiz o meu 100%, o meu 50%, o meu 30%, que o outro talvez não fez, que poderia fazer mais, fez menos do que eu, que não tenho a condição dele. Compreende? Jesus não está cobrando isso da gente, que a gente saia daqui perfeito, 100% correto, nunca. Porque ele sabe que nós não temos capacitação para isso. Mas que, até no livro dos Espíritos está escrito que quando nós tendemos, não é dizer que eu fiz, tendemos para o bem, já estamos caminhando bem melhor. Olha que generosidade. Tendência é algo que me traz condição de ser melhor. Porque eu já deixei de fazer maldades que antes eu fazia. Então eu já estou melhor do que antes.
E quando eu entendo que não posso nem ter mais tendência, que eu tenho que ser e fazer o bem, automaticamente eu já estou num patamar melhor de quem está tendendo a. É assim que nós vamos progredindo pouco a pouco. Não podemos exigir de nós perfeição. Tem gente que, pelo fato de, nos centros espíritas, estou falando de todas as casas, a pessoa está lá falando lá na frente sobre o homem de bem, o homem integral, sobre virtudes, e dizer assim, tá aí, ó, fala tanta coisa bonita, fala tudo, mas não faz. Claro, se fizéssemos, seríamos outros seres e não estaríamos aqui. Agora, o fato de você já ter este conhecimento e ficar só para você, aqui você pecou feio, porque você passou a ser egoísta. Só eu sei. Já pensou? Que coisa feia? Eu tenho que dividir com as pessoas. E quando eu divido isso com outras pessoas, eu cresço. Eu cresço. Até por um motivo bem simples, que muitos não pensam. Quando a gente faz uma coisa boa para muita gente, qual é o sentido das pessoas? Vamos dizer que 20, vamos voltar ao velho exemplo do começo, 20 pessoas foram agraciadas com algo que alguém fez para aquelas 20 pessoas. O sentimento de gratidão daquele momento, mesmo que depois venha a ser ingrato, mas naquele momento de gratidão, foi um refrigério que ele recebeu de 20 pessoas. Ficou bem mais ampliado que se fosse um só. Quem foi o beneficiado? Quem fez. Aquele indivíduo fez. Exemplo disso, Dr. Bezerra de Menezes. Para não pensar em outra coisa. O André Luiz. Dr. Bezerra foi chamado por Celina para vir à janela do lugar onde ele estava, quando ele desencarnou, que ele ouvia um murmúrio bem forte. E quando ele chegou à janela, ele perguntou: o que é isso? Por que isso? Ali estão as pessoas que o Senhor, com muito carinho, com muito amor, tratou a todos enquanto o Senhor estava lá na terra encarnado. Isso é um motivo de gratidão desta multidão. Você já imaginou quanto amor ele recebeu naquele momento? Se ele estava num momento de fragilidade entre uma encarnação e outra, que é o momento que todos nós vamos passar, que é a mudança de vibração, imagine quanto de bondade ele recebeu naquele momento, que lhe ajudou a se recuperar mais rápido, porque é energia de amor. É assim que funciona. Então vamos dividir com cada um de nós, e tantos quantos pudermos, esse mesmo sentimento aprendido e colocados em prática segundo o que está escrito aqui. Um código moral e ético que Jesus deixou para nós. Que Gandhi, nosso querido Gandhi, que libertou a Índia sem dar um tiro, disse: se não tivesse nenhum livro escrito no planeta, bastaria esse, para que a gente pudesse ser feliz. Boa noite, gente. Muita paz para vocês. Vamos então fazer a nossa prece. Ainda tem, acho que 6 ou 7 minutos. 5. Antes de fazer a prece, eu queria pedir a vocês, por favor, que divulguem o Instagram da Casa de Caridade Coração de Maria, para que mais pessoas possam nos seguir e participar, que isso é importante para divulgar não só a doutrina, mas também ampliar essa família, não é? Que isso é bom. E o Clube do Livro Leon Denis, divulguem esse Instagram do Clube do Livro para que a gente possa ampliar esses conhecimentos. Que ler, estudar, ouvir, não sei se atingi tudo aquilo que precisava e que era necessário, mas foi o que eu trouxe de sentimento hoje de noite para vocês. Às vezes uma palavra como essa de hoje à noite, 3 frases, pode mudar o rumo de alguém. Então, quanto mais pessoas ouvirem, quanto mais pessoas participarem, mais chances temos de trazer pessoas para um ambiente melhor, para lhe dar fortaleza, para que saiam daquele momento de tristeza, de angústia, de rancor, de mágoa, de ódio, mesmo de tentativa de suicídio, etc. É muito importante.
É muito importante. Às vezes um livro, um único livro, pode mudar completamente o rumo das nossas vidas. Por favor, coloquem para suas listas de contato os 2 Instagram, que é Casa de Caridade Coração de Maria e Clube do Livro Leon Denis, tá bom? É isso que eu queria pedir a vocês. E vamos, então, fazer a nossa prece final, pedindo a Jesus, nosso querido Mestre, nosso coordenador do planeta, que nos dê a sua energia, a sua paz, através dos trabalhadores, os tarefeiros do bem, que são milhares de espíritos que trabalham, que são os espíritos do Senhor, trazendo para nós essa segurança, essa interpretação das palavras do nosso Mestre, mas atualizadas dentro do contexto que hoje vivemos, para que esse sentimento cada vez se fortaleça em nossos corações e mente, permitindo que sejamos não seres frágeis, eu diria, mas corajosos, que possamos enfrentar qualquer situação com tranquilidade, com paciência, principalmente com bom senso, que foi o que Kardec mais nos ensinou na codificação. Bom senso. Que a razão e o sentimento pesem cada um segundo a sua medida correta, para que a balança não pese para mais, ou de um lado ou do outro, e assim saibamos escolher o caminho a seguir. Que roteiro queremos, que sentimento de vida nós desejamos imprimir à nossa existência. É assim, Jesus, que vejo, que sinto a Ti. É um privilégio descortinar esses conhecimentos e participar contigo da vida. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Muita paz, uma noite de sono reparadora, que possamos amanhã estarmos felizes, apesar das dificuldades, apesar de tudo, mas feliz por ter Jesus em nosso coração. E vamos abraçar quem a gente ama aí em casa, né? Já que a gente não pode abraçar os nossos amigos, ó. Vamos agora, ó, abraçar quem a gente ama aí do ladinho de vocês aí, tá bom? Seus filhos, seu marido, seu esposo. Quem tiver aí do lado, vovó, vovô, não importa. Hoje vamos nos abraçar. Beijo no coração de vocês.